Oi, galerinha dos concursos. Vamos aí, então aí mais uma aula de Direito Constitucional. Meu nome é professor Edilberto, sou professor aqui do Fernanda Pérez desde 2017 e a gente está nessa fase que temos que ficar em casa, então vamos aproveitar esse momento para estudar. Nosso tema hoje vai ser nacionalidade, então pegue a sua Constituição e vá acompanhando aí lá no artigo 12 e artigo 13 da nossa Constituição Federal de 88. Então, vamos iniciando aí com o tema já nacionalidade. Quem tiver com a sua Constituição, acompanhe aí por gentileza. Vamos então, iniciando com o conceito de nacionalidade. Nacionalidade, então, senhores, é o vínculo jurídico entre o Estado e a pessoa física. Então, toda pessoa física, ela precisa ter esse vínculo com algum Estado nacional. Logicamente que cada país vai adotar critérios diferenciados para a aquisição da nacionalidade. Não são todos os países que vão adotar critérios iguais. O Brasil, portanto, adota um critério diferenciado de outros países, e isso decorre justamente da soberania de cada Estado nacional. Para a nossa legislação, a nossa Constituição aí federal, ela traz aí duas formas de você adquirir a sua nacionalidade. Nós temos a primeira, que é a nacionalidade originária, que é aquela que decorre de um fator natural, que é o nascimento. Então, temos aí a nacionalidade originária, que vai decorrer sempre de um fator natural, que é o nascimento. E, com relação a essa aquisição da nacionalidade nata, que é também chamada de originária, a gente vai ter o critério de solo e o critério de sangue. Critério de solo, jus soli, critério de sangue, jus sanguíneos. Ou seja, mas ambos os critérios, tanto de solo quanto de sangue, decorrem, como a gente está observando aí, de um fator natural, que é o nascimento. Então, ou a pessoa ela nasce no território nacional, ou ela é filho de um brasileiro. E aí a gente vai ter sempre aí a aquisição da nacionalidade originária, decorrente desse fator, que é o nascimento. Então, vamos seguindo aí. O segundo critério seria a aquisição da nacionalidade, só que essa nacionalidade agora será a nacionalidade derivada. São as pessoas que, a princípio, são estrangeiros e que vão, por um ato de vontade, um ato volitivo, adquirir a nacionalidade brasileira. Então, a nacionalidade derivada é aquela que decorre, cuja aquisição, na verdade, depende de um ato de vontade, praticado sempre depois do nascimento. Então, a pessoa ela não nasce brasileira, ela nasce estrangeiro e, no decorrer de sua vida, opta por se tornar um brasileiro. E, nesse caso, vai se tornar um brasileiro naturalizado. Os brasileiros que recebem essa nacionalidade são chamados também de brasileiros naturalizados. Então, portanto, acompanhe no material de vocês aí, que está aparecendo na tela, um gráficozinho com essas duas formas de aquisição da nacionalidade que eu falei para os senhores aí. Nacionalidade originária e nacionalidade derivada. A nacionalidade primária originária vai decorrer sempre de um fator natural, como falei para os senhores, que é o nascimento, por dois critérios. O critério de solo, a pessoa nasce no território nacional, ou o critério de sangue, a pessoa é filho de um brasileiro. E a nacionalidade secundária, ou nacionalidade derivada, que decorre sempre de um ato de vontade, um ato volitivo, que é a naturalização. Então, passando aí do conceito de nacionalidade, que a gente tratou agora, vamos para o próximo tópico, agora que eu considero muito importante para a prova de vocês, que é exatamente o dispositivo que vai tratar da distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Então, a princípio, não há, de forma alguma, não poderá haver distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Então, a gente vai lá para o artigo 19 da Constituição, quem tiver com a Constituição pode abrir aí. O artigo 19 da nossa Constituição, ela diz que é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, criar distinção entre brasileiros ou preferência entre si. Então, vejam que esse dispositivo aí da Constituição, o artigo 19, ele vai trazer uma proibição a todas as unidades administrativas, seja a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, que criem distinção entre brasileiros. Então, grifada a palavra no matéria de vocês, brasileiros, porque nenhum desses entes da administração pública
brasileira, nenhuma dessas unidades administrativas podem criar distinção entre brasileiros natos ou brasileiros naturalizados. Tem que ser tratados de forma igualitária. Temos aí o princípio da igualdade, que vai tratar esses brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados, sempre da mesma forma. Então, os brasileiros natos, em regra, e os brasileiros naturalizados terão igualdade de direitos e igualdade de obrigações. E o artigo 12, que a gente está estudando, no parágrafo 2º, a gente adianta para o parágrafo 2º, que vai dizer que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros, natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, vejam que o artigo 12, parágrafo 2º da nossa Constituição, vai ratificando o que diz o artigo 19, inciso 3, justamente proibir essa distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Logicamente, faz uma exceção. Que exceções são essas? São as exceções justamente que a Constituição pode fazer. Significa que a lei não pode vir depois e criar distinção entre brasileiros natos ou brasileiros naturalizados. Os casos em que pode haver essa distinção entre brasileiros natos ou naturalizados estão justamente previstos na Constituição, que a gente vai ver no artigo 12 e também no decorrer da Constituição. A gente vai ver também outro dispositivo que vai falar sobre alguns casos que são privativos de brasileiros natos. Então, antes de entrar aqui especificamente no artigo 12 da Constituição, esse assunto nacionalidade, eu quero destacar para os senhores que ele não é um assunto difícil, é um assunto que é bastante recorrente em prova, é um assunto bem simples, porém, se você for fazer uma estatística das questões que cobram nacionalidade nas provas de concurso, há um índice muito grande de erros nessas questões. E aí a gente vê de um lado um conteúdo simples e de outro um grande número de erros. Por que isso? Porque as pessoas costumam confundir brasileiros naturalizados com estrangeiros. Então, o primeiro destaque que eu quero fazer para os senhores é esse, é não fazer essa confusão, evitar fazer essa confusão. Toda vez que você ouvir falar em brasileiro naturalizado, lembre que essa pessoa é um brasileiro, não se trata de um estrangeiro. Como a gente acabou de ver, não poderá haver distinção entre brasileiros natos ou naturalizados. Então, ouviu falar em um brasileiro naturalizado, pense que essa pessoa é um brasileiro, a menos que a questão traga aqueles casos exatamente que a Constituição faz essa distinção entre essas duas categorias. Então, vamos direto agora para o artigo 12, inciso 1º, que vai tratar sobre os brasileiros natos. Então, quem são os brasileiros natos para a Constituição brasileira? São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, acompanhem no material de vocês, para vocês verem que na linha A do inciso 1, artigo 12 da nossa Constituição, vai trazer a primeira situação em que se temos uma situação de um brasileiro nato. O que está nesse dispositivo é justamente o critério de solo. Então, em regra, todo aquele que nasce no território brasileiro será brasileiro nato. Então, temos aí justamente a regra. A regra é o critério do jus solis, ou critério de solo. A criança nasceu no território nacional, em regra, vai ser um brasileiro nato. Quando é que essa criança nasceu em território brasileiro, vai deixar de ser um brasileiro nato? Poderá ser um brasileiro naturalizado ou um estrangeiro. Quando é que vai acontecer isso? Quando ambos os pais, ou seja, pai e mãe, forem estrangeiros. E mais ainda, um deles estiver a serviço de seu país aqui no Brasil. Então, vejam que eu tenho situações específicas. Nesse caso, essa criança nasceu no território nacional, é filho de estrangeiros, ou seja, ambos, pai e mãe, são estrangeiros. E nenhum deles está a serviço de seu país. Aí essa criança vai ser brasileiro nato. Então, quando é que ele não vai ser brasileiro nato? Quando for filho de estrangeiros, pai e mãe brasileiros, e um deles estiver a serviço do Brasil, estiver a serviço de seu país. Então, se tiver a serviço do seu país, for ambos estrangeiros, essa criança não será brasileiro nato. Então, critério do jus solis,
a criança, como regra, nasceu no Brasil, será brasileiro nato. A linha B, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer destes esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, assim como pode um estrangeiro nascer no território nacional, nós podemos ter a situação de um brasileiro que vai nascer em outro lugar, em outro país que não seja dentro do território nacional. Então, a linha B justamente vem para trazer o critério do jus sanguíneo. Embora essa criança não tenha nascido no território nacional, nasceu no estrangeiro, essa criança é filho de um brasileiro ou filho de uma brasileira. E aí nós temos o critério de sangue, ou seja, nós adotamos aqui o grau de parentesco, o critério de sangue, é filho de brasileiro ou filha de brasileiro. Então, temos aqui uma criança que é nascida no estrangeiro, que é filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Veja que na linha A, nós temos aqui uma situação de uma criança que nasce no território nacional, que são filhos de estrangeiros, pai e mãe brasileira. Na linha B, não. É uma criança que nasce no estrangeiro, mas eu posso ter nessa situação pai brasileiro ou mãe brasileira, diferente da linha A, que exige que os dois sejam estrangeiros. Aqui não, basta que um deles seja brasileiro. Então, uma criança nasceu no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, temos sim, a princípio, a gente vê uma certa equivalência entre a linha A e B, mas se a gente analisar de forma mais profunda, a gente vai ver que não há, que há uma diferença sim, porque na linha A a gente vai ter filhos de estrangeiros, pai e mãe são estrangeiros e nasceram aqui na República Federativa do Brasil. Nasceram dentro do território nacional, critério do jus solis. Se o pai ou a mãe não estiverem a serviço do Brasil, essa criança vai ser brasileiro nato. Então, como exemplo aí, eu vou ter um francês, um casal de franceses que vieram para o Brasil e aqui dentro do território nacional tiveram um filho. Se um deles estiver a serviço da França aqui no Brasil, essa criança será estrangeiro. Se esse casal de franceses estiver aqui no Brasil e eles não estiverem a serviço da França, essa criança será brasileiro nato pelo critério de solo. A linha B, brasileiros, filho de brasileiro ou mãe brasileira, que teve o filho, nasceu em outro território, em um território de outro país, mas qualquer deles, pai ou mãe, estão a serviço da República Federativa do Brasil, critério de sangue. Ocorre que essa situação de um estrangeiro, de um brasileiro nascer no estrangeiro, for filho de brasileiro nascer no estrangeiro, e o pai ou a mãe esteja a serviço do Brasil, é uma situação muito rara. É uma situação que dificilmente vai acontecer. Na maioria das vezes, o que vai acontecer? Nós teremos filhos de brasileiros que nascem em outro país, mas que, na verdade, esse pai ou essa mãe não estão a serviço do Brasil. Quando eu digo a serviço do Brasil, eu estou me referindo a uma situação em que esse pai ou essa mãe estão a serviço do governo brasileiro, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou municípios, estejam a serviço da administração pública brasileira. Na esmagadora maioria das situações, nós teremos casais brasileiros, ou o pai ou a mãe brasileira, que estão em país estrangeiro, mas não estão a serviço do Brasil. Então, se não estão a serviço do Brasil, essa criança não será, a princípio, brasileiro nato. Então, justamente para corrigir essa situação da criança que nasce no estrangeiro e que os pais, ou que o pai ou a mãe, ou ambos, não estão a serviço do Brasil, que nós temos, na sequência, a linha C, do inciso 1º do artigo 12 da Constituição, que diz que os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, vejam agora aqui, na linha C, nós vamos ter crianças que são nascidas em país estrangeiro,
tá certo? Que são filhos de brasileiro, ou seja, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, né? Mas que nesse caso não estão a serviço do Brasil. Se não estão a serviço do Brasil, eles vamos ter agora requisitos para que essa pessoa, essa criança, passe a se tornar um brasileiro nato. Quais são esses requisitos? Primeiro, que eles sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, essa é a primeira situação. Ser essa criança, lá no país onde ela nasceu, registrada em uma repartição brasileira competente. Que repartição é essa? Pode ser um consulado, né? Pode ser um consulado, pode ser uma representação diplomática do Brasil dentro daquele país. Então, se a criança nasceu, né, em país estrangeiro, é filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, mas esse pai ou essa mãe não estão a serviço do Brasil, estão a serviço de uma empresa privada aqui do Brasil, estão de férias, estão apenas fazendo um turismo nesse país estrangeiro, nós teremos, a princípio, um estrangeiro, né, embora seja um filho de brasileiro. Mas qual que é a opção que a Constituição está trazendo? Primeiro, que essa criança seja registrada em uma repartição brasileira competente. Se ela for registrada em uma repartição brasileira competente, ou, veja que aqui temos um conectivo ou, então pode ser a primeira situação ou a segunda. A primeira é ser registrado numa repartição brasileira competente, a segunda é que venham a residir, a morar na República Federativa do Brasil e faça a opção, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade. Então, primeira situação, ser registrada em uma repartição brasileira competente. Segunda, venha a residir na República Federativa do Brasil. Então, para que essa criança ela se torne brasileira nata, precisa que os pais registrem essa criança na repartição brasileira competente. Nem sempre nós vamos ter essa repartição brasileira competente, nós podemos ter, por exemplo, países em que não há essa representação brasileira competente do Brasil. Não são em todos os países que o Brasil vai ter essa representação. Então, se por algum motivo ela não fez esse registro na repartição brasileira competente, essa criança ela pode vir a morar no Brasil, né, e aí, aqui no Brasil, optar pela nacionalidade brasileira. Né. Essa opção pela nacionalidade brasileira, ela deve ocorrer após a criança atingir a maioridade, então após os 18 anos. Somente após completar 18 anos, que essa pessoa ela vai fazer a opção por se tornar um brasileiro nato. Aí a gente tem nessa linha C o que a gente chama de nacionalidade potestativa, depois. Então essa pessoa ela vai, após atingir a maioridade, vai fazer a opção pela nacionalidade brasileira. E aí, sim, ela vai se tornar um brasileiro nato. Então, essa opção pela nacionalidade brasileira, após atingir a maioridade, ela vai valer tanto para aquela situação em que a criança é registrada em repartição brasileira competente, lá no exterior, ou se ela vir a morar aqui no Brasil, né, a qualquer tempo. Ela deve fazer essa opção, mas ela vai fazer essa opção somente após atingir a maioridade. Então, vamos fazer um resumo, né, vamos fazer um breve resumo sobre o inciso 1 do artigo 12. Então, o inciso 1 do artigo 12 traz os casos nas situações em que o brasileiro vai ser um brasileiro nato. Então, primeira situação, aquelas pessoas que vão nascer no território nacional. Então, como regra, eu adoto, né, a nossa Constituição Federal de 88 vai adotar o critério do jus soli. Nasceu em território nacional, vai ser brasileiro nato. Qual a situação para que essa pessoa, ela, mesmo nascendo no território nacional, não seja um brasileiro nato? É que ambos os pais, ou seja, pai e mãe, os dois, sejam estrangeiros e que um deles esteja a serviço do Brasil. Então, essa é a primeira situação. Veja que, um exemplo aqui, uma embaixadora da França vem para o Brasil e aqui tem um filho com um brasileiro. Então, vejam que eu tenho nessa situação um brasileiro, o pai é brasileiro. Então, se o pai é brasileiro, não importa se essa embaixadora que está aqui no Brasil é da França, não importa se ela é francesa, não vai me importar se ela é francesa, nasceu no território nacional, é filho de um brasileiro, já é brasileiro nato pelo critério do jus soli, pelo critério de solo. Segunda situação, agora, uma criança que nasce no estrangeiro, mas que é filha de brasileiro, vou ter agora o critério de sangue, critério do jus sanguíneo, né, critério de parentesco.
embora essa criança tenha nascido no estrangeiro, ela sendo filho de brasileiro, ela vai ser brasileiro nato, se esse pai ou essa mãe estiverem a serviço do Brasil lá naquele país. Então vejam que mesmo uma situação de uma criança ter nascido no estrangeiro, né, sendo filho de pai brasileiro, agora não precisa ser pai e mãe, basta um pai ou mãe brasileiro, e esse pai ou essa mãe esteja a serviço do Brasil, aqui nós teremos, pelo critério de sangue, um brasileiro nato. E o terceiro é uma situação agora, né, de um brasileiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, que nasceu no estrangeiro, mas que esse pai ou essa mãe não estão a serviço do Brasil. Então, eu tenho agora como critério o quê? Que essa criança seja registrada em uma repartição brasileira competente lá no exterior, ou que essa criança venha residir no Brasil. Então, nessas duas situações, eu vou ter a nacionalidade que a gente chama de nacionalidade potestativa. Essa criança é registrada no exterior, ou vem residir no Brasil, e faça a opção em qualquer tempo, depois que atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, nessas três situações aí, nós teremos o brasileiro nato. Brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado, inciso 2 do artigo 12 da Constituição. Então, cuidado para não confundir, como eu falei no início da aula para vocês, confundir o brasileiro naturalizado com o estrangeiro. Falou em brasileiro naturalizado, pense que essa pessoa é um brasileiro e que não pode haver distinção entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, a menos que a própria Constituição faça essa distinção. Então, quem serão os brasileiros naturalizados? Os que, na forma da lei, adquirirem a nacionalidade brasileira, exigido aos originários de países de língua portuguesa apenas de residência por 1 ano e idoneidade moral. Então, nós vamos ter aqui duas situações específicas em que nós teremos a possibilidade de um estrangeiro se tornar um brasileiro naturalizado. Vejam que agora aqui nós não temos um brasileiro nato, é um brasileiro. Nós temos uma situação de um brasileiro naturalizado. A pessoa inicialmente, originariamente, era um estrangeiro e passa pelo critério de opção, então, depende da pessoa requerer essa nacionalidade, pelo critério de opção, ela escolher se tornar um brasileiro naturalizado. Primeiro critério, é um critério diferenciado para aqueles que são originários de países de língua portuguesa. Então, cuidado com isso aí, pessoal. Cuidado com isso aí. Por que cuidado com isso aí? Não é apenas para os portugueses. Não é para os portugueses. Os portugueses vão se enquadrar aqui, sim, vão se enquadrar. Também vão se enquadrar aqui na linha A do inciso 2. Os portugueses. Porém, não é só para os portugueses. É para qualquer país que adote a língua portuguesa como idioma oficial. Qualquer país que adote como língua portuguesa o seu idioma oficial poderá se tornar um brasileiro naturalizado por esses requisitos, que são bem mais simples do requisito que a gente vai ver aqui na frente, para os que sejam originários de países que adotem um outro idioma como idioma oficial. Então, aos portugueses, não só aos portugueses, mas todos aquelas pessoas que são oriundos, que são originários de países que adotam a língua portuguesa como língua oficial, o requisito é apenas 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. São esses dois requisitos. Residência por 1 ano ininterrupta e idoneidade moral. Quem são essas pessoas que poderão se tornar brasileiros? Qualquer estrangeiro que sejam originários de países que adotam a língua portuguesa como idioma oficial. Essas pessoas poderão se tornar brasileiro nato apenas cumprindo esses requisitos. Quais são os requisitos? Residência fixa por 1 ano e idoneidade moral. A gente tem a chamada aqui, na linha A, a naturalização ordinária. A naturalização ordinária. Diferentemente do critério agora para a letra B. A linha B do inciso, do inciso 2, traz agora critérios mais difíceis para que esse estrangeiro se torne um brasileiro naturalizado. Quem são esses estrangeiros agora? Qualquer estrangeiro originário de qualquer outro país que não adote a língua portuguesa como idioma oficial.
Quais são os requisitos? Mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Então vejam que esse estrangeiro agora tem que estar residindo aqui no Brasil, residência há mais de 15 anos, e não pode, nesse tempo, ter sofrido nenhuma condenação penal. Então vejam que para aqueles que são originários de país de língua portuguesa, apenas 1 ano. E idoneidade moral. Para aqueles que são originários de países que adotam o outro e qualquer outro idioma que não seja a língua portuguesa, 15 anos de residência. Então é um tempo bem maior. E agora não é mais idoneidade moral, é sem condenação penal. Não pode ter sofrido nenhuma condenação penal, desde que requeram a nacionalidade, lógico. Então, esse requerer a nacionalidade brasileira, ela vale tanto para a linha A quanto para a linha B, para aqueles oriundos de país de língua portuguesa, como para aqueles oriundos de outros países que adotam qualquer outro idioma como idioma oficial. Então, vale para a linha A e para a linha B. Por quê? Porque nós não temos naturalização automática, não existe naturalização automática. A naturalização, ela depende de requerimento, ela depende, por quê? Porque ela depende de um ato de vontade, depende de um ato volitivo, não é como a nacionalidade nata. O brasileiro nato, ele não escolhe ser brasileiro nato, ele nasce no Brasil, ou ele é filho de brasileiro, então ele não está escolhendo ser um brasileiro nato. Aqui não, aqui você depende necessariamente de um ato de vontade, você vai requerer um ato volitivo, depende da sua vontade, você vai ter que pedir, você vai ter que requerer essa naturalização. Então, com a linha B, a gente encerra a discussão com relação à naturalização. Passamos agora para o próximo dispositivo, que vai trazer um tema extremamente importante para o concurso, que é a situação dos portugueses que residem no Brasil, que são chamados agora de brasileiros equiparados, portugueses equiparados ou brasileiros equiparados. O inciso primeiro vai dizer que aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Então, perdão, não é inciso, é parágrafo 1º, parágrafo 1º aos portugueses com residência permanente no Brasil. Então, repare que nessa situação aqui, a gente está falando de quem? De portugueses. Mas português, professor, eu já sei, o senhor já me falou aqui em cima que a linha A vale também para os portugueses. Então, eu já sei que o português, para ele se tornar um brasileiro naturalizado, precisa de 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Foi isso que você falou ainda agora. Exatamente, você está certo, é isso mesmo. Porém, aqui nós não temos uma situação de um estrangeiro que se tornou um brasileiro naturalizado. Não é isso. Nós temos a situação aqui de um português que vai ser equiparado ao brasileiro. É uma situação diferente. Aqui não há aquisição de nacionalidade. Aqui não há aquisição, não há atribuição de nacionalidade. Aqui é uma situação em que a própria Constituição está reconhecendo ao português que reside aqui no Brasil, ou seja, com residência permanente, segundo o dispositivo da Constituição, aquele português que tem residência permanente no país, aqui no Brasil, desde que haja reciprocidade em favor dos brasileiros que lá em Portugal moram. Então, aqui não há atribuição de nacionalidade. O que há aqui é uma equiparação, é a Constituição equiparando o português que aqui no Brasil reside ao brasileiro, segundo o próprio texto da nossa Constituição. Então, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro. Professor, inerentes a que brasileiro? Brasileiro nato ou brasileiro naturalizado? Então, faça o destaque aí na sua Constituição, anote na sua Constituição, faça uma anotação e coloque que esse brasileiro aí é um brasileiro naturalizado. Esse direito que é reconhecido, que é inerente agora ao brasileiro, é inerente ao brasileiro
naturalizado não brasileiro. Mas como é que o senhor sabe se a Constituição não disse? A Constituição não está dizendo se é brasileiro nato ou é brasileiro naturalizado. Eu sei por quê. Primeiro, quando a Constituição foi promulgada em 88, o texto dela não era assim. A emenda constitucional número 3, de 94, fez essa alteração no texto da Constituição. Então, o texto original da Constituição dizia exatamente como está aqui. Se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro nato. Essa palavra nato foi retirada por essa emenda constitucional e agora, se foi retirada a palavra brasileiro nato, é porque esse brasileiro será um brasileiro naturalizado. Então, os direitos que são reconhecidos ao português, que aqui no Brasil mora, desde que haja reciprocidade, ou seja, desde que esses mesmos direitos sejam reconhecidos ao brasileiro que lá em Portugal mora, que lá em Portugal resida, também vai ser reconhecido ao português que aqui no Brasil mora. Ou seja, os direitos que são inerentes serão reconhecidos os mesmos direitos inerentes ao brasileiro naturalizado. Logicamente, com a exceção de que, salvo os casos previstos nessa Constituição, porque a gente vai ver, voltando para aquela discussão que a gente já travou no início, que não poderá haver distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados, logicamente, nessa situação não será reconhecido ao português. Então, quais são os requisitos aqui? Residência no Brasil, lógico, tem que ser português. Tem que ser português e tem que residir aqui no Brasil, residência permanente no Brasil. E desde que haja reciprocidade de tratamento em favor dos brasileiros que lá em Portugal moram. Se houver essa reciprocidade. E há essa reciprocidade, sim. O que existia era um tratado que ele é de 72, esse tratado. E esse tratado ele foi, com uma alteração no texto da Constituição Portuguesa, ele foi revogado. Então, essa reciprocidade ela deixou de existir em razão dessa alteração que foi feita no texto da Constituição Portuguesa. Logicamente que uma alteração no texto da Constituição Portuguesa não pode surtir nenhum efeito na nossa Constituição. O texto está aí, o texto está válido, estão apenas com os efeitos suspensos. Ocorre que, na comemoração do aniversário de 500 anos do Brasil, foi novamente feito um novo tratado, firmado um novo tratado de reciprocidade entre Brasil e Portugal, isso no ano de 2000, e por um decreto de 2001, ele foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico. Então, esse tratado de reciprocidade Brasil e Portugal, ele trouxe de volta essa reciprocidade, porém restrito apenas aos direitos políticos. Se você for dar uma olhada lá no tratado, você vai observar que é apenas restrito a direitos políticos. Então, serão, logicamente, atribuídos ao português que aqui no Brasil mora e também aos brasileiros que lá em Portugal moram, os direitos políticos, conforme consta no tratado. Então, vamos lá, galera, vamos continuar aí. Então, vamos falar agora do parágrafo 3º do artigo 12. Parágrafo esse importantíssimo para você que está estudando para o concurso público. Por que é importante? Porque é justamente sobre esse dispositivo que as bancas costumam fazer pegadinha nas provas. Então, de que trata o parágrafo 3º? Trata dos cargos que são privativos de brasileiros natos. Cargos que são privativos de brasileiros natos. Lembra que a gente já falou durante a nossa aula várias vezes sobre o tratamento que deve ser dado ao brasileiro nato e ao brasileiro naturalizado. Então, lembre que não poderá haver distinção entre essas duas categorias. O brasileiro naturalizado terá sempre os mesmos direitos e os mesmos deveres que o brasileiro naturalizado, salvo nos casos previstos na Constituição. Então, é exatamente disso que trata o parágrafo 3º. São essas exceções. São as exceções que são trazidas pela própria Constituição, em que haverá, sim, uma distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. E que cargos são esses? A gente vai dividir essa categoria de cargos que são privativos de brasileiros natos em 3 categorias. Primeira categoria, a chefia
do Estado. Segunda categoria, a defesa do território nacional. E a terceira categoria, a carreira diplomática, ou seja, a representação do Brasil no exterior. Então, essas três categorias aí vai nos dar o direcionamento dos cargos que serão privativos de brasileiros natos. Então, vamos lá para a primeira categoria, a chefia do Estado, a chefia da nação. Quem é que vai chefiar a nação? O presidente da República. Então, teremos aí o primeiro cargo que é privativo de brasileiro nato. Quando eu digo que é privativo de brasileiro nato, eu estou dizendo que não podem ocupar esse cargo brasileiros naturalizados e muito menos estrangeiros. Lembre-se que no artigo 37 da Constituição, quando você estuda administração pública, né, você vai estudar lá no artigo 37, parágrafo 1º do artigo 37, inciso 1 do artigo 37, que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros. E quando diz que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, não está fazendo distinção entre brasileiro nato ou naturalizado. Então, nós temos aí a regra. A regra é que os cargos públicos serão acessíveis a brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados. E nós teremos também a possibilidade de ter estrangeiros tendo acesso a cargos, empregos e funções públicas. Cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei. Então, vejam que nós temos como regra que o acesso a cargos públicos é a brasileiros e também a estrangeiros. Então, note que se a regra é que brasileiros e também estrangeiros possam ter acesso a cargo público, quando eu digo que um cargo público só pode ser acessado por brasileiros, eu já estou fazendo a exceção. E quando eu digo mais ainda que um cargo público só pode ser acessado por brasileiro nato, eu estou falando da exceção da exceção. Estou falando da exceção da exceção. Então, é o cúmulo da exceção. Por quê? Porque os cargos são acessíveis, cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a brasileiros e também a estrangeiros. Mas eu posso ter cargos públicos que são acessíveis apenas a brasileiros. Se isso seria exceção. E eu tenho cargos públicos que só podem ser acessíveis a brasileiros natos. Aí eu tenho a exceção da exceção. Que cargos são esses? Primeiro, cargo de presidente da República. Cargo de presidente da República só pode ser acessível a brasileiro nato. Eu estou naquela primeira categoria, função, relacionada ao quê? A chefia do Estado. E aí eu pego agora na sequência todos aqueles cargos que poderão em algum momento substituir ou suceder o presidente da República. Todos esses cargos estão nessa categoria que eu falei para vocês, de chefia do Estado Nacional. Então, eu vou ter o presidente da República, na ausência do presidente da República, quem vai substituí-lo? O vice-presidente. Quem vai suceder o presidente da República em caso de vacância do cargo? O vice-presidente. Então, se é o vice-presidente que pode substituir ou suceder o presidente da República, esse cargo também só pode ser acessível a brasileiros natos. Presidente e vice-presidente da República. Na sequência, quem vai poder substituir? Lembre que o vice-presidente, ele é o único sucessor legítimo do presidente da República. Os demais poderão substituí-lo, mas nunca sucedê-lo. Né? Fazendo aquela distinção entre sucessão e substituição. Presidente e vice-presidente da República. Na ausência do presidente e do vice, assume a presidência o presidente da Câmara dos Deputados. Na sequência, o presidente do Senado Federal. E, por último, quem pode assumir esse cargo na ausência dos demais? O presidente do STF. Então, nós temos aí o cargo de presidente e vice-presidente da República, o cargo de presidente da Câmara e presidente do Senado, acessível apenas a brasileiros natos. Ah, mas o senhor falou também presidente do STF, vai substituir, lógico, quem vai substituir o presidente da República é o presidente do STF. Porém, todos os ministros só poderão ser brasileiros natos. Por quê? Porque a presidência do STF, ela é
rotativa. Então, se a presidência do STF ela é rotativa, e eu posso ter como presidente do STF qualquer um dos 11 ministros. Por isso que o cargo de ministro, e não apenas do seu presidente do STF, deverá ser acessado apenas por brasileiros natos. Então, encerrada aí essa primeira categoria que eu falei para os senhores sobre a chefia do Estado Nacional. Presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro do STF. Veja que eu não estou dizendo que eu não posso ter um senador ou um deputado que seja brasileiro naturalizado. Não é isso que eu estou dizendo. O que não pode, eu posso muito bem ter um senador ou um deputado que seja brasileiro naturalizado. O que não pode é esse senador ou esse deputado chegar à presidência da casa respectiva. O que eu estou dizendo é isso, é que o cargo de presidente do Senado e presidente da Câmara só pode ser acessado por brasileiro nato. Segunda categoria, defesa. Categoria da defesa. Então, eu voltei na categoria da defesa, primeiro, os oficiais das Forças Armadas. Aqui é a maior das pegadinhas de concurso público. Você que é candidato, se liga nesse lance aí. Pelo amor de Deus. O que as bancas fazem? Elas trocam, ao invés de colocar oficiais das Forças Armadas, colocam militares das Forças Armadas. Está errado, porque quando coloca militares das Forças Armadas, eu estou falando de qualquer militar que pertence ao Exército, Marinha ou Aeronáutica, o que não é verdade. Quem não pode ser brasileiro naturalizado são os oficiais das Forças Armadas. Esses não podem ser. Eu posso ter muito bem um praça, um sargento, um cabo, um soldado que seja um brasileiro naturalizado, sem problema nenhum. O que não posso ter é um oficial das Forças Armadas sendo um brasileiro naturalizado. Então, é a primeira categoria aí, né, da defesa. E segundo, eu tenho especificamente um ministro, que é o ministro da Defesa. É o único, se liga nessa dica aí, é o único ministro, que exige que seja brasileiro naturalizado. Todos os demais ministérios podem ser ocupados por brasileiros naturalizados. Já tivemos exemplos aí de vários ministros que eram brasileiros naturalizados. Guido Mantega foi por muitos anos, ministro, e ele não é brasileiro nato, ele é um brasileiro naturalizado. Então, o ministro que não pode ser brasileiro naturalizado é o ministro da Defesa. Esse é o único. Então, terceira categoria, representação do Brasil no exterior. Então, nessa categoria de representação do Brasil no exterior, eu tenho os membros da carreira diplomática. Membros da carreira diplomática não podem ser ocupados por brasileiros naturalizados. Só posso ter nessa categoria, por quê? Porque vão representar o Brasil no exterior. Aí eu devo ter brasileiro nato e não brasileiro naturalizado. Senhores, atenção para essa dica. Dica de ouro. Por quê? Porque você estuda o artigo 12, você estuda o artigo 12, especificamente o parágrafo 3º, onde trata dos cargos privativos de brasileiro nato, ou seja, não podem ser ocupados por brasileiros naturalizados, e aí você esquece de um detalhe. O que a Constituição diz é que não haverá distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos que são previstos onde na Constituição não disse que é salvo os cargos que estão previstos no artigo 12, parágrafo 3º, não disse isso, salvo os casos previstos na Constituição. Temos o outro caso que é previsto na Constituição, mas que não está no artigo 12. E aí a banca costuma colocar isso na prova do concurso. Costumam cobrar justamente esse conhecimento. Eu estudei o artigo 12, eu sei quais são os cargos que são ocupados apenas por brasileiros natos, mas não estudei um outro tipo de cargo que também só pode ser ocupado por brasileiro nato, que não está no artigo 12, mas está especificamente no artigo 89, inciso 7 da Constituição, que trata do Conselho da República. Para a composição do Conselho da República, eu tenho o Conselho da República eu tenho 6 cidadãos que devem ser necessariamente brasileiros natos.
Então, vamos continuar, galerinha, vamos continuar. Para encerrar o artigo 12 da nossa Constituição, a gente vai falar agora sobre a perda da nacionalidade. É possível, então, o brasileiro ele perder a nacionalidade? Sim, é possível. A resposta é sim. É possível que o brasileiro ele perda a sua nacionalidade. Que brasileiro, professor? Tanto o brasileiro nato quanto o brasileiro naturalizado, eles podem perder essa nacionalidade. Então, eu vou ter aqui no parágrafo 4º da Constituição, do artigo 12 da nossa Constituição, a possibilidade, onde será declarada, as possibilidades, na verdade, onde será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro. Então, parágrafo 4º, inciso 1, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, vejam, senhores, que nós vamos ter aqui uma possibilidade em que apenas o brasileiro naturalizado vai perder a nacionalidade. Por que apenas ao brasileiro naturalizado? Vejam o texto, observem o texto da Constituição, olhem o material de vocês, vejam o que está escrito no parágrafo 4º, inciso 1º da sua Constituição, tiver cancelada a sua naturalização. Então, se é cancelada a naturalização, logicamente eu estou falando de um brasileiro naturalizado. Eu não posso cancelar uma naturalização que não foi pedida. Então, só quem pode perder a nacionalidade pelo disposto no inciso 1, somente o brasileiro naturalizado. O brasileiro nato, não. Então, é aquele estrangeiro que se naturalizou brasileiro e agora ele vai perder essa naturalização em razão de uma sentença judicial. Sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, vejam que a perda dessa nacionalidade vai depender necessariamente de uma decisão judicial. Essa decisão judicial, ela vai cancelar a naturalização daquele brasileiro naturalizado. 2. Agora, no inciso 2, não. Eu posso ter a perda da nacionalidade tanto do brasileiro nato quanto do brasileiro naturalizado. Então, por que que esse brasileiro ele vai perder a nacionalidade dele? Porque ele vai adquirir outra nacionalidade. Ele vai adquirir outra nacionalidade. Então, eu vou ter como regra ali, um brasileiro, seja ele nato ou brasileiro naturalizado, que adquiriu por ato volitivo, ou seja, por ato de vontade, adquiriu outra nacionalidade. Se ele adquiriu outra nacionalidade, em regra, ele vai perder a nacionalidade brasileira. É uma questão de opção. Então, se ele era brasileiro, está em outro país e lá ele se naturalizou natural daquele país, ele vai perder a naturalidade dele, brasileira. Isso em regra, porque nós vamos ter agora as exceções. As exceções vão estar na linha A e na linha B. Quando é que esse brasileiro, ele, mesmo adquirindo outra nacionalidade, ele não vai perder a nacionalidade brasileira? Primeiro, quando ele adquirir essa outra nacionalidade, em razão de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, nós temos aqui um caso de reconhecimento de outra nacionalidade. Não dependeu essa aquisição, vejam que no caso da linha A, essa aquisição da nova nacionalidade não dependeu de ato de vontade dele. Foi aquele país onde a pessoa está que está reconhecendo ele como nacional daquele país. Então, essa nova nacionalidade dele não partiu de um ato de vontade, não nasceu de um ato volitivo, de um ato de vontade dele. Foi o local onde ele está, o país em que ele está morando, que ele está residindo, está reconhecendo ele como nacional daquele país. Portanto, nesse caso, ele não vai perder aquela nacionalidade brasileira. Ou seja, ele vai ficar com dupla nacionalidade. É muito comum casos de dupla nacionalidade, de tripla nacionalidade, porque a pessoa é brasileira, por exemplo, vai para outro país
e aquele, no país onde a pessoa está, ele passa a ser reconhecido como nacional daquele país. Então, se ocorrer isso, a lei daquele país reconhece ele como nacional, ele está sim adquirindo outra nacionalidade, mas não está dependendo de um ato de vontade dele. Então, ele fica com a nacionalidade brasileira e também adquire a nacionalidade daquele país. Ele vai passar a ter dupla nacionalidade. Segunda situação, ele também não vai perder a nacionalidade brasileira se essa nova nacionalização, essa nova naturalização dele ocorrer em razão de imposição de naturalização pela norma estrangeira, pela lei daquele país onde ele está, ao brasileiro que reside em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Aqui a gente vai ter não o reconhecimento da lei estrangeira, mas uma imposição da lei estrangeira. Na linha A eu tenho o reconhecimento, na linha B eu tenho a imposição. Então eu vou ter aqui a imposição daquela nacionalidade, para quê? Para que ele permaneça naquele território. É uma condição para que ele permaneça no território, que ele se naturalize naquele país. Então a lei daquele país está impondo, é uma imposição. Eu sou obrigado a me tornar nacional daquele país para que ali eu permaneça. Segunda situação, para exercício de direitos civis. Então eu estou me tornando nacional daquele país para que ali naquele país eu possa ser titular de direitos civis. Se eu não me naturalizar nacional daquele país, eu não vou poder exercer direitos civis. Então, em razão disso, eu também tenho uma imposição. Imposição da norma estrangeira como condição para a permanência naquele país ou para que ali naquele país eu possa exercer direitos civis. Então, se ocorrer uma dessas duas situações, eu não vou perder a minha nacionalidade, eu vou ficar com dupla nacionalidade ou até tripla nacionalidade. A linha B é o que ocorre muito com os jogadores de futebol. Os jogadores de futebol, quando vão jogar futebol em outros países, até porque aqueles contratos são milionários, contratos milionários feitos entre o clube estrangeiro e aquele jogador de futebol brasileiro, geralmente o contrato exige que aquele jogador ele se naturalize naquele país para que ele possa exercer os direitos civis, para que ele possa firmar aquele contrato. Então, aquele jogador ele se naturaliza nacional daquele país e ele passa a ter dupla nacionalidade. Por quê? Porque foi uma imposição da lei local que ele tenha essa nacionalidade para que ele possa exercer direitos civis. Então, em resumo, perda da nacionalidade. Primeira situação, a situação do brasileiro naturalizado. Ele vai ser cancelada, vai ter cancelada a sua naturalização, mas aí vai depender de uma decisão judicial por interesse nocivo, por atividade nociva ao interesse nacional. Ou quando ele adquirir outra nacionalidade. A aquisição da nova nacionalidade vai poder ser declarada a perda do nacional, tanto ele ser naturalizado ou o brasileiro nato, ele vai perder a nacionalidade como regra, e como exceção ele ainda vai ficar com dupla nacionalidade, tripla nacionalidade, não vai perder a nacionalidade brasileira, se a lei daquele país onde ele está reconheça ele como nacional, ou se a lei daquele país imponha que ele se naturalize para que ali ele possa permanecer ou exercer direitos civis. Então, nessas duas situações, ele vai se tornar um estrangeiro, vai se tornar um nacional daquele país e não vai deixar de ser brasileiro. Para encerrar essa discussão sobre nacionalidade, a gente vai falar um pouquinho, bem breve, porque o artigo 13 não nos diz muita coisa. Mas o artigo 13 está dentro do tema nacionalidade e é um artigo que não nos diz muita coisa, ele só trata apenas da língua e dos símbolos oficiais. O artigo 13 vai dizer que a língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil. Então, não diz muita coisa, e isso a gente já sabe, dificilmente será cobrado em prova, porque não há nenhuma discussão com relação a esse dispositivo. Não há nenhuma dificuldade em você saber, desde que você nasce, que você aprende a falar, aprende a escrever na sua escolinha, você já sabe que o Brasil adota como idioma oficial a língua portuguesa. O parágrafo 1º diz que são símbolos da República Federativa do Brasil, são símbolos do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. Então, nós temos aí os símbolos da República Federativa do Brasil, bandeira, hino, armas e selo nacionais. E parágrafo 2º, os estados, o DF e os municípios poderão ter símbolos próprios, e tem isso. Cada município, cada estado, o DF,
vai ter a sua própria bandeira, vai ter o seu próprio hino, né? Vai ter ali os seus símbolos oficiais que serão declarados, logicamente, pela Constituição Estadual e pelas leis orgânicas dos municípios, né? Então, com o artigo 13, a gente encerra a nossa discussão sobre o tema nacionalidade.